Pessoal, bom dia a todos então, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso grupo de estudo de Neurociência do Comportamento. E nessa aula, acredito eu que vai ser uma das mais importantes que a gente teve até agora, porque de fato a gente vai começar a estudar, do ponto de vista da neurociência, quais são as estruturas que influenciam no nosso comportamento. E aí, para a gente poder entender um pouco o comportamento, é interessante a gente definir aqui três conceitos, que é o conceito de hábito, motivação e recompensa. Porque quando a gente estuda comportamento, a gente acaba direcionando o estudo para esses componentes. Então, pessoal, quando a gente estuda comportamento, a gente acaba direcionando o nosso estudo para esses três componentes. Então, a gente vai entender aqui, conceituar cada um deles e tentar entender primeiro o que induz a gente a realizar um comportamento. Então, já logo de cara, eu quero definir esses três conceitos. Primeiro, o que seria um hábito? A gente entende que hábito é um comportamento que foi realizado tantas vezes que ele é automatizado. Eu tenho que entender o seguinte, todo comportamento a princípio que a gente realiza, ele se origina baseado em um estímulo. Esse estímulo pode ser um contexto, um gatilho. Uma vez que eu tenho um estímulo, que pode ser até um estímulo externo ou um estímulo interno, isso vai gerar um comportamento que vai ter um objetivo final. Então, a princípio, todo comportamento que a gente realiza é para atingir determinado objetivo. Esse objetivo a gente vai traduzir como recompensa. Então, a gente começa a ver que o comportamento ele é ativado por um estímulo específico, que gera um conjunto de ações, para que no final a gente tenha alguma recompensa. Quanto mais a gente repete esse comportamento, mais a gente começa a colocar ele no modo automático. Então a gente entende o seguinte, a princípio, os comportamentos que a gente decide realizar, eles vão ser baseados em funções cognitivas, aonde eu recebo o estímulo, eu analiso esse estímulo e de forma deliberada eu posso escolher realizar determinado comportamento ou não. Quanto mais eu vou me condicionando a responder de uma forma a determinado estímulo, mais aquilo vai automatizando. Então eu tiro o comportamento de uma área mais cognitiva e levo esse comportamento para um conjunto de estruturas onde a gente vai automatizar. É uma forma da gente transformar o comportamento numa memória implícita. E se a gente parar para analisar, a maioria dos nossos comportamentos são hábitos que a gente realiza sem perceber. O tempo todo a gente está respondendo ao contexto, respondendo ao ambiente, respondendo às interações daquela forma que a gente já aprendeu previamente, que a gente repetiu. Então, quanto mais a gente repetir, mais automatizado vai ficar esse comportamento. Quando a gente tenta entender quais são as áreas que vão estar envolvidas nesse processo, a gente vai ver que existem áreas que são mais cognitivas racionais, áreas que são emocionais e áreas que envolvem aprendizagem. Eu posso aqui pegar nas áreas de aprendizagem, por exemplo, o cerebelo e algumas estruturas dos núcleos da base. Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o hábito é uma forma até da gente poupar energia do ponto de vista cognitivo para que a gente consiga realizar aquela resposta o mais rápido possível e gastando o menos possível de energia. É uma forma da gente liberar o nosso eu consciente para a gente realizar outras avaliações, outros julgamentos e outras interações com o contexto. Tem uma pesquisadora que ela conduziu um estudo e ela concluiu que aproximadamente 45% dos nossos comportamentos diários são feitos de forma inconsciente, ou seja, são hábitos. Da forma como você acorda, o que você faz assim que você levanta da cama, se você vai ao banheiro, se você vai na cozinha. Então, todos esses comportamentos que a gente vai realizando, eles tendem a ser o mais habitual possível. E aqui já vem um ponto interessante. Quando a gente vai estudar mudança de comportamento, mudança de hábito, ou formação de novos hábitos, a gente começa a entender que no início aquele comportamento ele vai exigir uma demanda consciente, uma determinação consciente mais forte. E à medida que eu começo a repetir ele, a gente acredita que ele possa se habituar. E aí quando eu vou falar de habituação de comportamento, a gente tem que entender que o comportamento ele é muito variado.
Ele é muito variável, sendo muito complexo ou mais simples. Aí um outro conceito, aproveitando que eu acabei de falar, é o conceito de motivação. Motivação é um motivo para a ação, né? Segundo alguns autores, eu posso definir motivação como um impulso que faz com que as pessoas ajam para atingir os seus objetivos, ou seja, as recompensas. Quando a gente fala de motivação, a gente tem que entender que ela é um conceito neurofisiológico, aonde eu vou ter um estímulo que pode ser externo ou interno, e isso me gera o desejo ou o motivo para ter determinada ação para atingir um objetivo. Do ponto de vista mais simples, a gente pode classificar a motivação como primária, e aí dentre elas a gente vai ter ali estímulos que são para manter a nossa homeostase, manter o nosso equilíbrio, manter a gente vivo. Um exemplo é a sede. Então, se eu tenho sede, vai me gerar uma motivação para ter um comportamento de me hidratar, beber água. Então, pronto, eu tive uma motivação básica para realizar determinado comportamento. E aí perceba que nesse caso, a minha recompensa, que foi beber água, é uma recompensa muito imediata. Só que a motivação também vai sofrer influências de aspectos emocionais, aspectos sociais, ou seja, as minhas experiências, o contexto que eu estou inserido. Então eu tenho sede, e aí eu vou beber água. Então isso já é aprendido. Sede, água é a recompensa, pronto, eu sacio a minha sede. Só que muitas vezes eu posso decidir consumir refrigerante. Então, por experiência, eu acabei armazenando o comportamento de que se eu tenho sede, eu consumo refrigerante, e às vezes eu tenho ali a impressão que isso vai saciar a minha sede. A gente vai chamar isso de motivação secundária. Quando a gente fala de motivação, então, ela parece ser o gatilho fundamental para a gente iniciar qualquer comportamento. No entanto, eu tenho que entender que a motivação, ela também pode ser uma característica muito fluida. Motivação, autocontrole, força de vontade, tudo isso são características que podem modificar com o tempo. E se a gente atribuir a motivação a força mais importante para determinado comportamento, a gente pode entender que, pensa, eu estou extremamente motivado hoje para começar a praticar exercício físico. Então eu planejo que na segunda-feira eu vou acordar às 5h30 da manhã para começar a praticar exercício físico. E de fato eu estou motivado. Só que chega no dia, na hora de acordar, naquele momento a minha motivação já pode estar mais rebaixada. Então a gente tem que entender que a motivação é fundamental para iniciar um comportamento, porém, existem outros fatores que vão contribuir para que eu, de fato, inicie o comportamento ou mantenha aquele comportamento. Principalmente quando a gente visualiza uma recompensa que é uma recompensa de longo prazo. O que acontece? A recompensa, ela é o objetivo final de qualquer comportamento. Todo comportamento que a gente realiza tem como objetivo atingir uma determinada recompensa. Essa recompensa, ela pode ser imediata ou pode ser uma recompensa futura. Então, por exemplo, eu tenho fome, tenho desejo por ingerir ali um chocolate, vou comer o chocolate e vou ter aquela recompensa imediata que o chocolate vai me dar, né? Eu atingi o meu objetivo. Isso é uma recompensa imediata. Já a recompensa futura envolve a minha capacidade de adiar a recompensa. Isso exige um aspecto cognitivo muito grande. O ser humano é talvez aí o único animal que tem essa capacidade de adiar a recompensa, por exemplo, para anos. Vou dar um exemplo simples. Você começa ali a poupar um dinheiro, investe um dinheiro pensando na aposentadoria. Perceba que você está adiando uma recompensa que talvez vá ocorrer só daqui 20, 30 anos. Não é simples manter esse comportamento. E a gente sabe que uma forma de facilitar esse novo comportamento em que a recompensa é futura é a gente criar pequenas recompensas. Então você vai iniciar um programa de exercício físico, você tem um objetivo mais a longo prazo. Mas é importante também você visualizar objetivos de prazos mais curtos. A gente sabe, por exemplo, que se você se enganja ali na prática de exercício, qualquer outro comportamento que envolve um controle maior para que você mantenha aquele comportamento, cada vez que você finaliza o comportamento, pode gerar no indivíduo uma maior noção de autoeficácia. Poxa, eu consigo realizar isso. Então a gente percebe que o próprio comportamento retroalimenta aspectos cognitivos e motivacionais.
Então, o próprio comportamento pode passar a ser a minha motivação. Eu pratico exercício físico todos os dias. Então, eu acordo hoje, já estou muito mais motivado em praticar exercício porque eu consigo manter uma constância. Muitas vezes, as pessoas não têm a motivação inicial para entrar num programa de exercício. E a gente pode pensar em outras estratégias para facilitar esse processo. Então, entenda o seguinte: motivação é fundamental para qualquer comportamento, porém a gente tem que entender que nem sempre eu vou ter aquela motivação hedônica, né? Aquela vontade extrema para naquele dia continuar com aquele comportamento. Mas eu tenho que entender que quanto mais eu repetir aquele comportamento, maior a tendência dele se tornar um hábito. E uma estratégia para facilitar isso é criar pequenas recompensas. Se eu tenho pequenas recompensas, eu vou ter uma tendência maior a ter uma motivação maior naquele dia. Então perceba que comportamento está associado à motivação. A motivação ela é influenciada pela recompensa e quanto mais a gente repete esse comportamento, maior a chance daquilo se tornar um hábito. E aí o comportamento em si passa a ser a força motivadora. E aí para a gente entender o comportamento, a gente pode seguir um modelo, que é um modelo que organiza as estruturas do sistema nervoso de forma hierárquica e do ponto de vista evolutivo. Existe um pesquisador chamado Paul MacLean, que na década de 60, ele propôs a organização para facilitar o estudo do sistema nervoso em 3 camadas. Esse modelo ele é conhecido como modelo trino do sistema nervoso, em que eu tenho a camada mais inferior, que é uma camada onde a gente vai pegar ali estruturas do tronco encefálico, que está associada à manutenção da minha sobrevivência. Se eu tenho variação da glicose, se eu tenho variação da pressão, se eu tenho variação do pH do sangue, então ele fica monitorando o meu corpo o tempo todo, gera respostas para que a gente mantenha a homeostase. Essa primeira camada, alguns chamam de cérebro reptiliano. Logo acima, a gente vai ter a segunda camada, que é a camada do sistema límbico, que está associado a respostas emocionais. Então, ela envolve muito mais a análise do contexto, das informações, de cunho emocional e social. E aí, logo acima, a gente vai ter a terceira camada, formada pelo neocórtex, onde a gente destaca uma estrutura fundamental, que está logo aqui atrás do osso frontal, que é o nosso lobo pré-frontal, onde eu vou ter o córtex pré-frontal, na verdade é o lobo frontal, onde a gente vai ter o córtex pré-frontal. E essa camada é a sede da nossa racionalização, da nossa cognição. A gente fala que essa estrutura do córtex pré-frontal é o nosso decididor. Só que perceba que essa organização, ela é uma organização muito mais teórica do que prática. Por quê? Todas as camadas elas vão interagir. Todas as informações, a interação entre elas se dá de forma bidirecional, de baixo para cima e de cima para baixo. Então eu entendo que eu recebo estímulos do ambiente, esses estímulos vêm de baixo para cima, podem gerar respostas para a gente interagir naquele ambiente. Muitas vezes respostas emocionais. Só que ao mesmo tempo a gente tem estruturas superiores que me permite analisar o contexto da informação, julgar e muitas vezes inibir as camadas mais inferiores para que eu não tenha resposta emocional. Então, naquele momento, eu vou ter uma resposta mais lógica, eu vou conseguir inibir determinado comportamento. E é uma forma da gente estudar esses 3 níveis, é focar em 3 estruturas e circuitos, que é a amígdala, a via mesocórtico-límbica e o córtex pré-frontal. A amígdala é uma estrutura localizada lá no cérebro, na porção mais medial e anterior do lobo temporal. E a amígdala, ela tem uma função dentre várias funções, mas destacar aqui uma função muito importante em receber estímulos emocionais, estímulos de maneira geral, e avaliar o conteúdo emocional dele, principalmente quando eu percebo que aquele conteúdo é aversivo. E aí eu consigo interpretar o medo, a agressividade e a ansiedade. Só que ao mesmo tempo, ela me gera a resposta de medo, agressividade e ansiedade. E a ansiedade, principalmente aqui associada a um contexto social. Então a gente entende que a amígdala
ela tem uma função puramente emocional e controla o sistema reptiliano, gerando muitas vezes respostas que eu não espero. Então, por exemplo, eu vou fazer uma apresentação de um trabalho e aí chega no momento, minha amígdala dispara tanto porque eu entendo que aquilo é uma ameaça para mim, eu tenho ali uma ansiedade social, uma fobia de apresentar trabalho, minha amígdala dispara e eu começo a transpirar, a minha pressão começa a aumentar, minha pupila dilata, eu tenho dificuldade em raciocinar. Logo acima, né, entre aspas, da amígdala, mas pegando um sistema um pouco mais complexo, a gente vai ter aqui a via mesolímbica e mesocortical. Essa estrutura, muitas vezes chamada de sistema do prazer, porque ela secreta um neurotransmissor chamado dopamina que então é o motor primário dessa via, na verdade, ela é considerada como o eixo da recompensa, em que a gente aprende que determinado comportamento traz uma dada recompensa, então envolve muita aprendizagem, né? Eu tenho fome, eu aprendo que se eu comer, eu sacio a minha fome, isso me ativa esse circuito. Então eu reforço esse comportamento. Só que também ela está associada à antecipação do prazer, ou na verdade à antecipação da recompensa, e também à minha motivação. Porque como eu consigo antecipar uma recompensa, e como a gente viu, visualizar uma recompensa aumenta a minha motivação para aquele comportamento. E aí eu tenho que entender que essa recompensa, ela vai depender do valor que eu atribuo para ela. Então isso é individual. Se eu entendo que determinada recompensa para mim tem um valor mais elevado, eu vou ter tendência a me motivar mais para aquele comportamento, para poder atingir aquela recompensa. Então, mais uma vez, a gente percebe aqui que a individualidade, a minha percepção e as minhas experiências vão impactar nisso que a gente vai definir como recompensa. Como eu visualizo aquilo. Qual que é o significado que aquilo tem para mim? Então, perceba aqui que eu tenho duas estruturas, dois sistemas originando aqui, que é o mesolímbico e o mesocortical. O mesolímbico vai ter um impacto muito maior no sistema límbico e o mesocortical no sistema cortical, nas estruturas cognitivas. Então, agora o sistema mesolímbico e mesocortical começa a fazer uma interação entre componentes emocionais e componentes mais cognitivos, mais racionais. Subindo mais ainda, a gente chega numa das estruturas mais complexas do sistema nervoso central, do neocórtex, que é o córtex pré-frontal, né? Aqui é o nosso eixo da cognição, do raciocínio lógico, do julgamento, tomada de decisão. É aqui que a gente consegue regular de forma consciente e conter impulsos comportamentais. Então a gente está vendo agora a estrutura mais superior para poder analisar o contexto, interpretar as informações emocionais, e aqui a gente consegue racionalizar para decidir qual vai ser a melhor ação naquele momento. Então perceba que entender o funcionamento desses três sistemas permite a gente começar a entender um pouco mais sobre os nossos comportamentos e até mesmo pensar como é que eu posso mudar um determinado comportamento. Então vamos começar a falar da amígdala. A amígdala é essa estrutura localizada aqui na região do lobo temporal, mais interno do lobo temporal. Perceba que a amígdala está se comunicando com uma outra estrutura chamada de hipocampo. O hipocampo ele é fundamental na aprendizagem, na consolidação da memória. E aí perceba que ele tem uma relação aqui direta com a amígdala. Isso tem um lado positivo, mas também pode ter um lado negativo. A gente vai entender como. Primeiro vamos entender o seguinte, a amígdala ela está recebendo informações sensoriais de diversas áreas. Só que todas as áreas que mandam informação para a amígdala devolve informação para elas. Então é sempre bidirecional. Todas as informações sensoriais que as diferentes áreas do córtex processam serão enviadas para a amígdala. Então, por exemplo, se eu olho para o rosto de alguém e identifico a expressão facial, perceba que eu dependi das vias visuais para isso, só que agora a gente manda informação para a amígdala. E a amígdala vai interpretar, opa, esse indivíduo está nervoso, essa expressão no rosto dele é de alguém que está com raiva. Ou ele está sorrindo, ele está feliz. Então a amígdala permite a gente interpretar esse significado. A mesma coisa, o tom da fala de alguém.
A amígdala recebe essa informação. Então, todas as informações vão vir para cá. Só que em algumas situações, o estímulo ele pode ser tão intenso, ou pelas minhas experiências eu já aprendi que aquele estímulo é perigoso para mim, essa informação pode pegar um atalho e ir direto para a amígdala. Quando ela vai direto para a amígdala interpreta ela, só que a amígdala pode gerar respostas comportamentais e não dá tempo da gente interpretar aquela informação. E aí eu posso agir por um impulso emocional. Aí eu fiquei nervoso, agredi a outra pessoa. E aí quando eu tomo consciência daquilo, eu me arrependo muitas vezes, né? Às vezes não, às vezes eu realmente queria bater naquela pessoa, dar na cara daquela pessoa. A gente sabe que a amígdala tem uma participação muito importante na inveja. Então, quando eu recebo uma informação de que uma pessoa ela está bem sucedida em algum contexto e eu não gosto muito daquilo, a gente sabe que uma área do cérebro que interpreta a dor ela é ativada, inclusive a amígdala. Mas quando eu recebo uma notícia de que essa pessoa, alguma coisa de ruim aconteceu com ela, quanto mais inveja eu tenho dessa pessoa, mais a amígdala é ativada. Então, olha que interessante, né? Desejar o mal para alguém tem uma relação com a amígdala, não apenas ela, a gente vai ver que tem uma outra estrutura que participa. Então, o problema desses atalhos que vão para a amígdala ou que saem da amígdala é que eles são imprecisos. E aí a gente acaba agredindo a pessoa de forma muito violenta. Então, exemplo, imagina que a gente está num contexto em que, baseado nas minhas experiências, né, eu vivi num ambiente em que era muito violento, por exemplo, né, então eu tenho essa experiência, e aí eu estou num contexto que alguém fala algo comigo, rapidamente a minha amígdala interpreta aquilo como uma ameaça, com base nas minhas experiências. E eu vou reagir de forma agressiva e vou brigar com a pessoa. Na verdade, a pessoa ia falar outra coisa, né? Então a amígdala ela responde muito dessa forma. Só que a gente tem aqui o córtex pré-frontal, que envia informação para a amígdala para poder falar: amígdala, calma aí, não é bem assim, o contexto não é esse. Amígdala, fica calma, vamos respirar fundo, vamos avaliar melhor a situação. Então, o córtex pré-frontal já me dá uma visão mais precisa do contexto, do ambiente, dos estímulos. Então, perceba, toda vez que a gente recebe um estímulo e a gente fica nervoso, é interessante tentar fazer um trabalho de respirar fundo para dar tempo do córtex pré-frontal atuar, né? Para a gente analisar melhor o comportamento, pensar, não vou tomar essa atitude, porque eu já estou pensando nas consequências. A amígdala não pensa em consequência, a amígdala pensa, enfrenta, ou corre, ou faz alguma coisa. Já o córtex pré-frontal vem trazendo esse conteúdo mais analítico. Além disso, o próprio córtex pré-frontal me faz pensar no mal que eu vou gerar na outra pessoa. Não, amígdala, aí já é uma visão mais emocional, né? Não, amígdala, não vamos fazer isso não, porque a gente vai fazer mal para essa outra pessoa. Então, a empatia vai estar muito associada também ao córtex pré-frontal. Uma outra área que a amígdala recebe informação é a substância cinzenta periaquedutal, que fica lá no mesencéfalo, no tronco cefálico. Essa estrutura, ela dispara quando a gente sente dor. Então perceba que a dor ativa a amígdala. E aí é muito comum quando a gente está sentindo dor, a gente ficar mais nervoso, a gente ficar com medo, ficar ansioso, e a gente não conseguir pensar de forma adequada. E por fim, aqui a gente tem um córtex da ínsula. A ínsula é uma estrutura localizada entre o lobo frontal e o lobo parietal, né? Se a gente abrir os dois, lá dentro a gente consegue ver o lobo da ínsula. A ínsula tem várias funções, só que uma delas está associada à repulsa, ao nojo, quando a gente sente o cheiro de uma comida estragada ou come um alimento estragado. Só que também está associado ao nojo social. Como assim? Quando alguém tem uma atitude que eu julgo que não é moral, só que essa moral baseada no meu conceito, no contexto que eu estou inserido, então eu penso que aquela pessoa está atuando de forma imoral, o meu córtex insular ele é ativado. Ou seja, resumindo, toda vez que alguém tem uma opinião que é contrária à minha, a amígdala é ativada. Toda vez também que eu vou tomar uma atitude que é diferente da atitude das pessoas no ambiente, a minha amígdala é ativada. Ela me coloca no estado de alerta. Então entenda que a amígdala tem essa função. Ela excita o meu cérebro para me colocar no estado de alerta. Só que esse estado de alerta nem sempre é ruim. Por quê? Para a gente aprender qualquer coisa, eu preciso ter um nível de alerta. Para vocês acompanharem o que eu estou falando,
Eu preciso que vocês estejam com um nível de alerta. Para que eu consiga lembrar de tudo que eu tenho para falar, e que eu lembro muita coisa aqui, mas eu tenho que filtrar, porque não dá para falar tudo, eu tenho que manter um nível de alerta. Tá? Então a amígdala ela é positiva. O problema é o quanto que ela atua, né? O quanto que ela é ativada. A gente vai ver aí que tem alguns trabalhos que mostram alteração no volume da amígdala em algumas situações. Então observe o seguinte, a amígdala agora manda informações de saída para diversas outras áreas, como por exemplo o hipocampo. Então a amígdala ela faz o seguinte, olha, a amígdala ela aprende o medo. Eu posso condicionar o indivíduo a determinado medo. Ela aprende o medo, informa o hipocampo, isso daqui causa ameaça, faz mal para a gente. O hipocampo armazena o contexto. Então a gente chama isso de medo baseado no contexto. Então, você tem medo de cachorro, o contexto é cachorro, porque lá na sua infância você nunca foi mordido, mas a sua mãe sempre falou para você não chegar perto de cachorro, que cachorro morde. Você desenvolve uma fobia de cachorro. Só de ver cachorro, a amígdala dispara, manda informação para o hipocampo, fala, hipocampo, cachorro, sai correndo, dispara. Então, mais ou menos isso. O hipocampo tem um papel muito importante. Além do hipocampo, existe uma outra estrutura chamada de córtex singular anterior, que vai estar aqui, ó. Aqui é o nosso córtex singular anterior. Ele participa junto com o hipocampo, analisando sempre o contexto, resgatando informações emocionais, tá? Por isso que traumas da infância são complicadas de serem trabalhadas. Eu preciso ressignificar aquele contexto. E aí, dentro de algumas abordagens da psicologia, a gente tem a terapia cognitiva comportamental, por exemplo, a TCC, que trabalha muito nessa exposição àquele evento estressor para o indivíduo, para que a gente comece a gerar uma habituação àquilo, né, para que aquele estímulo não seja mais estressor. A amígdala manda informação para o córtex pré-frontal, e aqui ela pode ter duas funções. Uma função é falar, córtex pré-frontal, está acontecendo isso, eu vou tomar essa atitude. Só que o córtex pré-frontal, recebendo a informação, ele pode falar, não, calma, deixa eu analisar melhor aqui a situação. Não, realmente, faz isso, vamos sair correndo. Ou não, calma, não tem por que ter medo, se concentra, respira fundo. Só que muitas vezes a amígdala pode disparar com tanta intensidade que ela inibe o córtex pré-frontal. Alguns autores chamam isso de sequestro neural ou sequestro da amígdala. Você voa ou tem uma atitude impensada. A amígdala também manda informação para vias motoras, e aí vai estar muito associado a isso que eu acabei de falar. Eu vou sair correndo daquele evento, eu vou bater na pessoa, nossa, eu nunca imaginei que eu ia bater em alguém. Né? Mas a amígdala pode gerar essa resposta. A amígdala também manda informação para uma estrutura que, na verdade, surge da amígdala, vem percorrendo aqui toda a região aqui dos núcleos da base e vai vir aqui na frente no hipocampo. Essa estrutura é chamada núcleo do leito da estria terminal. Quando ela ativa o hipotálamo, ela vai ativar o eixo hipotálamo hipofisário adrenal. Isso daqui vai fazer a gente liberar muito cortisol, o famoso hormônio do estresse. Então vai me colocar no estado de alerta. E por fim, a amígdala também excita o locus coeruleus, localizado lá no tronco cefálico, mais ou menos aqui, eu tenho o locus coeruleus. O locus coeruleus, ele libera um neurotransmissor chamado norepinefrina, parente da adrenalina. A norepinefrina, quando é liberada pelo locus coeruleus, ela excita o meu cérebro, ou seja, me coloca no estado de alerta. Pode ser ruim, só que a gente necessita desse estado de alerta para poder aprender algo, para se concentrar, para ter o que a gente chama de atenção concentrada. Eu percebo que a amígdala ela é importante nesse processo. Quando a gente estuda a amígdala do ponto de vista anatômico, a gente pode dividir o seguinte, né? A gente vai ter que mais ou menos a amígdala, ela é meio arredondada, eu tenho aqui o núcleo lateral dela, no meio eu tenho o núcleo central e o resto aqui é o núcleo basolateral. O nosso foco maior é o núcleo central e o basolateral. O núcleo central é a via de saída de informações da amígdala. Está muito associado ao medo inato, ou seja, aquele medo que a gente, teoricamente, já nasce sabendo. Dizem que a gente nasce com dois medos apenas, o medo de barulho e o medo de cair, o medo de queda. Tá? Só que existem medos que, apesar de serem aprendidos, alguns autores entendem que são medos que a gente tem mais facilidade de aprender, o que a gente chama de aprendizagem prévia. Então, por exemplo,
Se eu mostrar para vocês, mesmo que vocês nunca tenham contato, tiveram contato antes, eu mostrar uma foto de uma cobra e uma foto de um cachorro, existe uma tendência maior de você aprender o medo à cobra do que ao cachorro. Então, apesar da gente falar que o núcleo central ele comanda só o medo inato, parece que por questões evolutivas ele também tem mais facilidade a aprender alguns tipos de medo. No caso aqui, a cobra. O medo aprendido é o medo baseado nas experiências que a gente vivencia ou nas experiências de outras pessoas. O núcleo basolateral é ele que recebe as informações sensoriais de fora da amígdala. E ele está associado ao medo aprendido. Então, se a gente vivencia alguma situação que é traumática, o núcleo basolateral armazena essa informação. E a gente acabou de aprender o medo. E aí, toda vez que eu vivenciar aquele contexto, a gente tende a reproduzir aquilo como medo. A amígdala vai disparar muito mais por conta daquele medo aprendido. E se eu conseguir ressignificar aquele estímulo, a gente entende que pode haver uma habituação. Principalmente porque o córtex pré-frontal, ele é capaz de vir aqui e inibir essa via, né? Então, mudar a forma como eu visualizo aquele contexto ou me expor a pequenos estímulos daquele contexto pode me ajudar a ter menos medo. Então, exemplo, você tem medo de falar em público. Esse medo é um medo aprendido, porque não é uma ameaça para você falar em público. Isso está associado à ansiedade social. Quanto mais você é exposto a falar em público, a tendência é que menos medo você tenha. Não é um processo simples, mas pequenos estressores vai fazer com que a gente mude a nossa resposta para aquela condição. E aí, para a gente poder entender um pouco mais a amígdala, olha esses dois trabalhos, né? Um publicado em 2009. O tamanho da amígdala é aumentado e do hipocampo é reduzido em indivíduos que tenham sofrido trauma significativo. Eu estou falando aqui do transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo. Então perceba que nesse indivíduo parece que ele tem uma atividade e um volume aumentado da amígdala e o hipocampo mais atrofiado. Esse indivíduo tende a responder de forma mais emocional, mais aversiva naquele contexto, num contexto parecido com o que desencadeou nele essa resposta. E além disso, o hipocampo dele é mais atrofiado, significa que ele tem dificuldade em consolidar informações. É um indivíduo que, por exemplo, vai ter dificuldade de armazenar experiências. É um indivíduo que, se sofreu esses abusos, traumas, negligência, abandono na infância, é um indivíduo que não vai ter boa experiência, né? Não vai ter boas memórias da infância e adolescência. E aí olha esse trabalho aqui de 2019, estimulação excessiva da amígdala compromete o funcionamento do hipocampo, reduzindo a capacidade de descrever a experiência traumática. Para a criança isso tem um impacto muito forte, porque vai ser muito difícil remodelar esse circuito na idade adulta. Essa criança vai ter muito mais chance de desenvolver depressão na idade adulta. Tá? Então, a amígdala e o hipocampo funcionam juntos, porém a atividade excessiva da amígdala pode induzir diminuição da atividade do hipocampo. Como eu falei, a amígdala tem uma função muito importante de injetar alerta no nosso sistema nervoso central. No entanto, a amígdala também está associada à desconfiança nas relações sociais, principalmente baseada nas minhas experiências. Então, se eu tive experiências ao longo da vida nas relações interpessoais, experiências negativas, eu tenho uma tendência a desenvolver mais desconfiança das relações, né? Então, você tem isso é um complicador porque eu posso me afastar mais das interações sociais. E a gente vai ver depois que as interações sociais próximas, não de redes sociais interativas, está muito associado ao desenvolvimento do córtex pré-frontal, o que vai me ajudar a ter controle de comportamento. Além disso, a amígdala também está associada à expectativa de algum evento, seja negativo ou positivo. Então a amígdala, ela cria ali na gente a antecipação da recompensa, ou a expectativa daquela recompensa, daquele resultado, que pode ser bom, pode ser ruim. Imagina, por exemplo, você vai para o trabalho
e aí você vai ter que encontrar com uma pessoa que você não queria encontrar porque ocorreu alguma situação, e aí você vai ser obrigado a cumprimentar ou a interagir com aquela pessoa. Você começa a gerar um nível de ansiedade muito alto, pensando em todos os desfechos, geralmente negativos, para aquele encontro. Chega no local, quanto mais próximo você vai chegando do evento, mais a sua amígdala vai disparando, mais ansioso você fica. Chega lá no local, quando você chega, o rapaz ou a pessoa não foi trabalhar. Então perceba que a amígdala nesse momento vai diminuir a atividade dela e você vai ter uma sensação de recompensa. Qual que foi a recompensa? Não ter interagido com a pessoa. Então a amígdala participa muito, a gente vai ver daqui a pouco, com o sistema mesolímbico de recompensa nessa situação. Tá? Então, principalmente interessante também é o seguinte, quando a recompensa ela é certeira, ou seja, você sabe que não vai ter como escapar, olha que interessante, a amígdala vai ser menos ativada. Mas quando a recompensa é incerta, ou seja, quando você tem 50% dela ocorrer ou não, essa variabilidade faz com que a amígdala dispare mais. E a gente vai ver daqui a pouco que o nosso cérebro, ele gosta daquilo que é incerto, e gosta entre aspas, Aquilo que é incerto pode fazer a gente ter mais motivação para realizar determinada atividade. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo que é bem interessante a respeito disso. Olha aqui um exemplo do papel da amígdala, como eu falei no condicionamento dependente do contexto. Você tem aqui um rato, você coloca ele numa gaiola que tem uma grade. Aí você vai emitir um choque elétrico na grade. O choque, ele é aversivo. A gente chama o choque de estímulo incondicionado. Ou seja, ele não precisa aprender que aquilo é ruim. O choque já é ruim, ele salta. O que a gente faz agora? A gente vai parear o choque com outro estímulo que é condicionado. Porque, vamos supor, se eu só ligasse ali um som para o rato, não iria gerar, a princípio, o medo nele. Ele não iria pular. Mas quando eu começo a parear o som com o choque, como assim? Vem o som, vem o choque, ele salta. Vem o som, vem o choque, ele salta. Eu estou condicionando o medo nele. Isso aqui é o condicionamento clássico pavloviano. Eu estou condicionando o medo e pareando o som com o choque. No segundo contexto, quando eu já fiz o pareamento e eu fizer aqui, emitir o som e não der o choque, o rato vai demonstrar um comportamento de medo. Como assim? Ele vai paralisar, esperando o choque. Aí eu emito o som novamente, ele espera o choque. Eu fiz esse condicionamento. Se eu continuar estimulando com o som sem dar o choque, pode haver uma habituação, em que ele pode passar a ignorar o choque. Então a gente pode começar a trazer isso para algumas práticas de autoconsciência, para a gente começar a habituar alguns medos. Tá? Mas aqui mostra esse papel da amígdala. Toda vez que o som, nesse segundo exemplo, é ativado, a amígdala dele dispara e ele tem um comportamento de medo.